É tudo, né? É muito bom, né? A gente tá aqui, a gente vai se curando, se comunicando. O diferencial é nós estarmos juntas, né? Isso que é gostoso, né? Essa resenha, essa troca de identidade, né? A gente trocar figurinha, ó, eu já tô falando pra Cris ir lá, pra Cris, ou pra Sinara ir lá na Cris, fazer o cabelo, a pastora tá falando das idades, a gente tá trocando, né, figurinha, a gente trocando experiência. Essa é a nossa identidade, esse é o lugar que nós temos que estar, essa é a mesa que o Senhor nos chamou para nós nos alimentarmos, como Zenildo orou semana passada, né, Zê? Senhor, prepara a mesa, dá um alimento, né? Isso não tem preço, né? E eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Glória a Deus. Ô, pastora Sinara, ora pra gente. Tá aí cheia da unção. Menina, ela tava assim. Ludmilla tá atrasada. Cadê? Tá empolgada, ela tá. Ou eu falto ou eu chego antes. É a líder. Menina, mas parece um troço. Umas 2 segundas-feiras, o casal chegou aqui 3h30 da tarde. E eu assim, como é que tu manda embora, né? Aí eu falei, e eu assim, Jesus, Jesus. Mas deu tudo certo. Então vamos orar? Amém. Vamos orar? Amém, amém. Senhor, muito obrigada por esse dia. Oh, meu Deus, que bom respirar, sentir que tu estás conosco, continua segurando a nossa mão. Eu louvo a Ti por esse ministério tão lindo, por essas queridas amigas e companheiras de ministério que compartilham comigo das mesmas dores, das mesmas vitórias, das mesmas dificuldades, Senhor. Estamos aqui aprendendo umas com as outras, Senhor. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Esse lugar aqui virou nosso pulmão, nosso coração, onde a gente respira, onde o nosso coração pulsa. Oh Deus, aonde sentimentos de derrota, de tristeza, de falta de expectativas com o futuro caem por terra em nome de Jesus. O nosso ânimo é renovado, a nossa alegria é restaurada. Então, continua à frente de mais um encontro. Eu tenho certeza, como tu já tens falado, tu vai continuar falando hoje. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Ô, Amém. Luan, deixa eu só falar rapidinho. A Esther sempre participou muito das nossas mentorias, ela escreve e tal. Ela perguntou se não teria como ser 5 horas, ficaria muito tarde. Eu tenho que entrar na igreja às 6 horas. Ah, tá. Aí eu não Então, sei, eu tenho que gravar, entendeu? Porque ela entendi. faz alguma aula, né? Alguma coisa. Não, ela tá na mentoria de Luísa há muitos anos, né? Muito tempo, né? E ela falou que até 5 horas daria tempo dela, Lili, participar também, né? Então, Aí, vamos, eu vou. O que que acontece? Meu filho, ele tá vendo se consegue me ajudar, de repente lá no meado de maio, porque aí eu coloco o Isaac para buscar a Lana. Ah, melhorou. É o microfone, sempre o microfone da Z, né? Aí a gente. Porque aí eu fico salvando a live. Porque se de repente alguém fizer isso pra mim, que de repente. É porque o Ozzy também não tá em casa, né, Ozzy? O que que acontece? Esse horário, para mim, é um horário ruim, porque pode ser que eu esteja em reunião, então eu não posso me comprometer. Se for uma coisa programada, neste dia eu me organizo para o dia, mas Entendi. contínuo eu tenho problema com É, horário. porque eu precisava ver alguém só se de repente tu salva, entendeu, Zê? mas aí você não participaria, não adianta, Não, entendeu? eu participo, mas eu estaria em trânsito ou. Mas vamos Entendi. marcar mesmo que é para ela participar, entendeu? Segunda-feira que vem eu não posso, mas na outra eu tento me organizar. Pode A gente ser? vai se falando. A Porque gente a vai se falando. Lili tá sentindo falta, ela. E eram duas que estavam muito presentes. Mas Eram vai dar assíduas, certo. né? Sim, Elas assíduas. eram assíduas. E a resenha é bom, né, gente? É muito bom, né? A nossa Com comunhão. certeza. A nossa comunhão não tem preço, amém? E eu louvo a Deus por isso, né? Deixa eu dar um toquezinho no telefone para acordar as meninas que estão dormindo. Priscila deve estar dormindo. Mentira, tô brincando. Tadinha. Acho que a pastora Angélica também deve estar fazendo alguma coisa. Deixa, depois elas assistem, né? Tá tudo bem. Nós estamos juntas e nós nos identificamos, amém? E hoje, meninas, eu marquei esse encontro por dois motivos.
O primeiro dele é que eu queria muito a nossa unidade, essa casa, né, que nós estamos vivendo aqui como mentoria, Casa de Lloyd e Eunice, como uma família geracional, que nós nos envolvêssemos num propósito de oração que nós vamos fazer com todas as esposas de pastores de Teresópolis. Nós vamos propor, né, um propósito de jejum e oração, vamos tirar o trigo, vamos colocar aí um cronograma para a gente estar orando, e cada pastora, cada esposa de pastor, líder, vai estar fazendo um videozinho de 3 a 4 minutinhos com uma palavrinha bíblica, uma palavra-chave de incentivo, né, de vida de oração, falando sobre fidelidade. Ser fiel como esposa, como mãe, como amiga, ser fiel com a igreja que o Senhor nos confiou para a gente cuidar, para a gente pastorear. Então, nós vamos estar trabalhando sobre isso, e as nossas colunas, né, que sustentam essa obra é a Casa de Lloyd. Então, eu queria em primeira mão passar isso para vocês. A diretoria já está ciente, nós semana passada sentamos, né, a Zenilda está aqui como membro desse corpo, Sinara está aqui como representante também da diretoria, e nós sentamos, alinhamos, foi tremenda a nossa reunião, e nós agora vamos abrir para a Casa de Lloyd, e semana que vem a gente vai estar abrindo para todas as pastoras. Então, vou começar com aquelas que têm sustentado a obra, que têm pagado o preço, que têm sido coluna de oração, que é você. Amém? Então, eu convoco você para que você se coloque nessa brecha mais uma vez, em nível de cidade, em nível territorial, entendendo que o Senhor tem propósito na tua vida como mulher de Deus, como esposa, como mãe, como pastora, e que coisas lindas e maravilhosas o Senhor fará através da sua vida. Então, eu vou passar para vocês hoje o cronograma, vou colocar aí para vocês algumas estratégias para a gente gravar o vídeo, segurando o celular, né, de uma maneira que fique com áudio bom, com visibilidade, se puder colocar um microfonezinho para ficar bem bacana, para a gente reportar ao Instagram, né, e aqui nós valorizarmos o nosso grupo de WhatsApp, porque nós temos ali um meio de comunicação, e hoje à noite, não me deixe esquecer, a gente vai estar no Copete, a gente vai estar também fazendo essa convocação e convidando todas as nossas amigas, né, nossas pastoras queridas, para estarem com a gente no dia 30 de maio, no nosso imersão. Nós vamos estar ali ministrando, orando, estando junto, comunicando o céu sobre a terra. E eu convoco você, eu te convido de todo o coração, e que você já esteja orando por isso. Amém? Glória a Deus! Então, esse era o principal motivo para a gente, porque eu queria hoje estar falando, compartilhando com vocês. Eu gosto sempre de falar no toda primeira semana do mês, né? Mas eu senti de Deus da gente se preparar antes, porque dia 1º de maio a gente já tem que estar preparada, né? E sexta-feira já é dia 1º de maio, então a gente está andando um pouquinho na frente para a gente se preparar para dia 1º de maio a gente dar esse boom aí e deixar o pessoal fluir, né, com o Rio de Deus. E aí, queridas, eu também quero hoje falar um assunto muito delicado e que todas nós, né, permeiam o nosso ambiente. Não é uma dor só minha, uma dor que nós compartilhamos, mas ao mesmo tempo é um lugar que nós crescemos muito, é um lugar que o Senhor nos dá muita resiliência, que o Senhor nos estica muito para a gente fluir, para a gente crescer, e algo muito poderoso acontece nesse processo dessa dor, porque nós florescemos, nós frutificamos, né? Os frutos são visíveis, que é a crítica, né? Quem aqui nunca passou, né, por uma sombra, nunca passou por uma afronta, nunca passou por um olhar de crítica, né? Quem de nós aqui, né, nunca vivenciou uma experiência de ter que se responder, ter um comportamento reativo, né, de uma crítica? Então, nós temos uma base bíblica, teológica, né, de muitos homens de Deus que passaram por essa dor, que passaram por essa afronta. Se nós formos nos lembrarmos agora, né, um grande líder, Moisés, passou por isso, foi criticado pela própria família, né? Ali, diante de Miriam, diante de Arão, ele precisou se posicionar, né? Diante do povo de Israel, o tempo todo, né? Vinham
trazer para ele críticas, e quando não eram críticas construtivas, né, eram críticas pessoais, quando eram críticas também sobre a maneira a maneira pela qual Deus estava agindo. Tem algo surreal, gente, que é a pessoa criticar a própria maneira de Deus trabalhar. Infelizmente, isso acontece muito, né? Então a gente passa por essa sombra, né, dessa dor, e aí também a gente pode trazer o nosso coração para Neemias, né? E Neemias ele traz muito essa visibilidade para mim, para você, para esse tempo, né? Aonde Neemias estava fazendo uma obra maravilhosa, uma reforma maravilhosa. O Senhor o levanta com o coração contrito e ele se posiciona diante do rei, e ele se posiciona diante do povo de Israel, e ele começa a fazer uma grande obra, reformar os muros de Jerusalém em 52 dias. E aí os inimigos se levantam, pessoas que se diziam, né, aparentemente gente boa. Olha, nós somos israelitas, porque os inimigos dele não era gente de fora, era gente de dentro. Era gente que estava perto, né? E nós sabemos que a dor da crítica de quem anda perto da gente é pior, né? Ela dói mais, porque a gente ouve pessoas, né? Claro, a gente tem que entender esse lugar. Quem é a pessoa que você deve ouvir e a pessoa que você não deve ouvir, né? A pessoa que está próxima ou a pessoa que de repente está tá passando por perto, a pessoa que está ali se movimentando perto da sua igreja, perto da sua vida, e aí ela solta uma crítica. Então você tem que dar a medida certa para você discernir se essa crítica ela é uma crítica construtiva ou se ela é uma crítica velada, uma crítica silenciosa para te ferir. Porque tem isso, né, gente? A gente tem que ter muito essa visibilidade, essa visão, né, de Deus. A primeira é uma crítica construtiva ou é uma crítica, né, para te intimidar, para te paralisar. E aí Neemias traz muito isso, né? E aí o texto, deixa eu pegar aqui, não abri a Bíblia. Neemias, ele fala, nem lembro, gente, onde que tá. Neemias 4, vê aí que eu acho que é o 4:10. Eu anotei aqui Neemias 4, mas todo Neemias aqui vem de vez em quando aparece, né? Sambalate, Tobias, eles vão e eles vêm, né? Eles trazem essa configuração, né? Eles falam, olha, não tem problema não, isso não vai durar, vamos ver até quando isso vai acontecer. Eles falam uma coisa, mas eles vivem outra. Aí passa mais um tempo, eles veem o povo fiel, trabalhando, né, sendo fiel. E aí, mais uma vez, eles vêm e falam, Neemias, vem aqui, a gente quer conversar com você. A gente tem uma coisa importante para dizer para você. Aí Neemias manda responder a eles, fala, olha, eu não posso ir não. Eu estou envolvido em uma grande obra. Eu não vou descer até vocês, né? Eu não posso parar essa obra. E é muito poderoso isso, né? E aí depois a gente percebe novamente que eles não param e eles continuam, né? Aí eles começam a afrontar. Eles começam a afrontar as pessoas com calúnias, com difamação, com uma notória, né, de palavras para eles desistirem, para eles se sentirem desanimados, para perseguir mesmo, né? Então eles vêm assim de maneira 3 vezes com palavras, com críticas. Primeiro eles vêm sondando, né, trazendo aquela crítica construtiva, né? Depois eles vêm superficial, depois não, depois eles mandam chamar, querendo dar palpite, querendo que faça do jeito deles, e depois eles vêm e se revelam, né, publicamente com uma fala de dor, uma fala de perseguição, uma fala de uma crítica velada, uma crítica de intimidação. Então, queridas, nós precisamos, o primeiro norte, né, desse panorâmica bíblico que nós temos hoje aqui, é que nós precisamos ter essa visão de Neemias como uma, uma crítica que ela tem uma,
uma guerra espiritual. Ela tem uma... Sabe quando você entende que você ouve uma crítica e ela vem para afrontar aquilo que você carrega espiritualmente? Então, essa é Camila, uma... é uma, Pode é falar. uma crítica para destruir mesmo. Sim, e você sabe Destrutiva. isso, destrutiva, mas assim, é uma sombra espiritual, norteia espiritualmente. Sabe assim, quando você entende que muda a pessoa, mas querem atacar o que você carrega? Muda a pessoa. O diabo usou uma pessoa, mas a pessoa não teve vez com você. O diabo, infelizmente, gente, se Deus usa a pessoa, o diabo também usa. Então, assim, aí você entende assim, eu ouvi aquela pessoa, mas eu já tive uma percepção e você fala: não, 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 isso é uma intimidação do inimigo. Aí o inimigo usa outra pessoa, aí tu percebe: não, isso é espiritual. Essa luta não é contra pessoas, essa luta ela é contra potestades nas regiões celestiais. Então a gente primeiro... Pastora, Oi, pode e, falar, amor. e até um cuidado com a gente, né? Porque assim, às vezes a gente acha que assim, não, comigo não acontece, eu não sou usada para o mal, sou usada para o bem. Mas o Espírito Santo, ele fala com a gente quando é alguma situação que você não deveria fazer, mas você insiste, você faz, o Espírito Santo vai lá e te constrange, ali você pegou uma seta e você se permitiu ser usada negativamente na vida do outro. Na hora o Espírito Santo constrange a gente sente, não deveria ter feito. É verdade, Ose. Muitas vezes a gente acha que a gente é só a armadilha, mas a gente às vezes é a isca, né? A gente é a isca, a gente também tá do outro lado da moeda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente, gente, nos nossos relacionamentos conjugais. Eu sinto muito isso que o Ose falou em relação a estar envolvida numa igreja e o inimigo saber que ele pode me usar com muita facilidade, como isca, entendeu? Porque do jeito que eu falo, soa com um tom de crítica. Qualquer pessoa pode falar, mas se eu falar, você tá entendendo? Até mesmo ontem eu falei isso lá na igreja, né? Ontem na escola dominical. Eu falei assim, gente, eu e Bruna, a gente tem muito cuidado, porque tudo que a gente vai tentar influenciar a igreja, a gente tem que tomar cuidado para não se tornar uma doutrina. Porque se a gente começar a falar para as pessoas assim, olha, todo mundo tem que ir no metanoia para ser líder da igreja, pode virar uma doutrina. Tá entendendo? E é uma crítica. E é muito perigoso esse lugar, né? Desse lugar de você ser 880, sabe? Então é muito perigoso. Por quê? Porque eu e você precisamos ter um entendimento de que nós estamos lidando com uma realidade espiritual. Nós não somos, né? Nós não trabalhamos em uma empresa com uma renda per capita. Nós não trabalhamos com uma empresa privada. Nós estamos lidando com o mundo espiritual. Ele é real. E se nós não tivermos nesse lugar com discernimento, nós vamos nos ferir todos os dias. Todos os dias nós vamos nos ferir. Você entende isso em nome de Jesus? Que o Espírito Santo revele para mim e para você, irmãs. A gente precisa. Hoje eu estava lendo sobre Salomão. E aí Salomão ele faz 1000 holocaustos para o Senhor. E aí o Senhor fica tão maravilhado. E o Senhor fala para ele: o que tu queres? Pede o que tu queres. E aí ele fala: Senhor, eu quero sabedoria. Meu Deus. Então, assim, nós precisamos de sabedoria todo o tempo. Não é porque Sinara é a pastora aqui que tem mais experiência, que ela já viveu muita realidade de crítica, que hoje ela vai lutar a guerra dela com as armas que ela já lutou há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, porque mudou. O mundo espiritual, a realidade de hoje é outra, né, Sinara? Então nós precisamos estar com muita vigilância. E ele está muito sutil. Todo mundo tem a aparência de crente, já viu? Todo mundo tem uma fala, né, de gentileza, de bondade. Ai, que não. Ih, vigia, né? Então, assim, hoje tá. A realidade espiritual, irmãs, ela está. É um confronto, porque ela tá muito sutil, tá muito escondida. Pode falar. Fica à vontade, Sinara. Hoje as pessoas gravam as nossas conversas e mandam para os outros. É esse o nível de ataque. E a Hoje no... eu tenho é aquilo que eu falo, a minha fala se torna contra mim mesma, né? Pode falar, Zê.
Não, é porque a gente não pode agora nos comprometermos com nossas palavras quando a gente vai querer exortar alguém ou falar pelo WhatsApp. Isso não tem como, porque senão a gente acaba não se precavendo, depois, como você falou, vai voltar contra nós, só que isso, até voltar contra nós, isso dá um reboliço dentro da igreja, a gente precisa ter muita sabedoria, porque, assim, quer falar ou liga ou é pessoalmente, fácil é fácil, porque áudio no WhatsApp hoje se compromete muita gente, entendeu? Ó, o negócio tá muito sério mesmo. Até porque, gente, a gente não pode lidar com todo mundo, cada um é cada um. Eu falei para uma moça, né, que falei para ela, falei, querida, você não pode estar no altar, se protege, né? Você tá amaziada. E aí ela veio me afrontando, mas você deixa fulano. Aí eu virei para ela e falei, cara, fulano tem 16 anos de casada. Fulano tem uma outra história, ela tem uma outra idade. Você não, você tá namorando 3 meses. Eu nem. Quem é você? Quem é ele, entendeu? Então as pessoas, elas me confrontam. É na hora. A primeira coisa que ela falou, mas você deixou fulano. E eu falei, gente, que crítica, assim, tipo, sabe, me afrontou. Eu fiquei na hora, eu fiz assim, eu falei, que afronta, como é que ela sabe da vida da outra? Cuida da vida dela, né? Aí, na hora, eu me senti afrontada, eu fui e confrontei ela também. Falei, querida, você não sabe da vida dela. Você não sabe o que ela passa, entendeu? Eu sei. No dia que você for a pastora da igreja, você pode tomar suas decisões. Hoje eu tô tomando as minhas decisões. Aí ela ficou toda assim, sabe? Porque, gente, querer ensinar o padre a rezar a missa, todo mundo quer. Mas ninguém quer pagar preço. Não é verdade? Na hora de confrontar é assim, né, pastora? Então a gente precisa estar com esse coração como Salomão, pedindo sabedoria, discernimento. E a gente tem que ser, eu amei, né, que eu li na versão NVI hoje, que ele fala assim que Salomão foi extravagante em fazer 1000 holocaustos para o Senhor. A gente está precisando ser mais extravagante para adorar Jesus, ser mais extravagante para pedir o céu para a terra, amém, menina? Para a gente ter mais discernimento, irmã, porque se a gente não tiver sabedoria, irmã, vou te falar, a gente vai sair ferida de uma conversa. Uma conversa vira um julgamento, uma conversa vira um julgamento injusto. Injusto, infelizmente. A gente tem visto muita injustiça nas conversas. Não é verdade? Eu gosto que vocês falam, gente. Eu gosto quando é só a gente na casa. Vou falar. Inclusive, uma história assim que aconteceu comigo foi uma das que me deixou mais assustada. Foi um casal que se separou e cada um seguiu sua vida, e os dois são meus amigos de ensino médio, pensa, de 40 anos. Mas separaram, cada um seguiu sua vida. Não são moradores de Teresópolis, são moradores de outro lugar. E ela conheceu uma nova pessoa, né, e seguiu a vida dela. E quando ele soube que ela foi na nossa igreja com o atual companheiro, ele foi falar comigo muito bravo, porque é um amigo, né? Tinha uma liberdade. E ele disse assim, poxa, pastora, né? E falou um monte de coisa. Aí eu falei para ele assim, garoto, a porta da igreja está aberta para todos. Não tem como eu, pastor, selecionar, ser seletivo com quem entra na igreja. Mas você me entende? Te entendo e tal. Aí ela ficou estranha comigo, ficou muito tempo sem falar comigo direito. Um dia, essas coisas tem que chamar para o tete a tete, né? Eu disse, olha, amiga, senta aqui. Está acontecendo alguma coisa, eu quero saber. Porque eu encontrei meu ex-marido, ele disse que encontrou com você e que você disse que vocês estão recebendo um novo companheiro dela, né, lá, porque a igreja está aberta para todos. Ele usou a mesma frase. Olha que coisa terrível, gente. Com um tom diferente. Aí ela virou para mim, você falou isso? Eu falei. Ela ficou branca, só que não foi desse jeito. Nossa. Eu falei que a igreja está aberta, baseada em João 3,16, Deus amou o mundo inteiro, de tal maneira, mas se eu não confronto ela, ia ficar uma mesma frase, ele não mudou uma vírgula, ele só mudou o tom. Eu acabei sendo criticada por algo real que eu falei e que a pessoa modificou. Então, quando você fala aí que o mundo atual é outro, é verdade. É outro, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Você vê Pedir a graça. o tom
já mudou a conversa e já intimidou, já feriu o coração dela, né? O tom. Você fala todos como se ela fosse, né? Fosse se tornou a pessoa do mal, né? Pastora, uma vez eu estava aconselhando uma irmã, e aí ela vinha conversar comigo, e a mesma coisa que ela conversava comigo, ela conversava com outras, né? E aí a gente, ela conversava as situações, eu aconselhava, e aquilo que o Senhor estava direcionando, que eu entendia, né, de Deus e tal. E aí teve um dia que ela chegou para mim e falou assim, essa situação, e eu assim, eu nunca aconselho ninguém dizendo que a pessoa tem que fazer, né? A gente não tem que fazer isso, Deus é que dá a direção, né? Então a gente aconselha o quê? Busca o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te dar a direção, enfim. E aí ela, em todo o tempo que conversava, ela queria induzir para ouvir o que ela queria ouvir, né? A gente vê muito isso, né? As pessoas vão conversando e ela vai induzindo para você dizer o que ela quer ouvir. E aí, no finalmente de uma história de várias conversas, de tempos conversando, ela veio meio que, tipo assim, não quero mais me aconselhar com você, porque você me falou isso e a outra fulana me falou isso. Então, tipo assim, eu prefiro ficar com o que a fulana falou. Eu falei, amém. Deus te abençoe. E, né, se é isso que Deus está falando, se é isso que Deus está te direcionando, então amém. Faz aquilo que o Senhor colocou no teu coração, né? Mas isso é uma coisa que marcou, por quê? Porque a pessoa, ela quer ouvir o que o outro diz, o que ela quer, o que ela deseja ouvir. Então, se a gente não tomar cuidado, Ô, Pri, né? ela mudou? Ela mudou? Ou continua? Mudou? Tá bem? Tá? Mudou. Mudou de vida? Mudou de... Aí. Não. Ô, Sinara, o casal ficou na tua igreja? Algum deles? O segundo casal, que é a Aqui esposa, né? se você reconciliou. Sim, que ela casou de novo com esse companheiro, mas eles não são daqui, né? Então elas iam Tá. ocasionalmente e elas Mas moram estão com longe daqui. Jesus. Não. Amém. Ela tá, ele eu não sei. Então, Ele tá com pelo a menos um, né? Pelo Ô, menos um, né? pastora, Fala hoje. quando eu vejo isso, quando eu escuto isso, né, eu fico pensando que, assim, cada vez mais as pessoas querem estar na igreja que falam aquilo que elas querem ouvir. E por isso que as seitas vão sendo construídas, por isso que outras ideologias vão sendo consolidadas, né? E é uma questão que eu falo muito com as crianças. Eu consolido muito eles nesse olhar, porque senão se torna muito tendencioso, é uma geração muito tendenciosa a cuidar do umbigo, a olhar só para si. Não, então, eu falei para eles uma vez isso, se eu sou um matador, então eu vou ter que consolidar uma igreja que vai dizer que está tudo bem eu matar, Jesus me ama, porque esse é um pecado que eu não consigo me libertar, então está tudo bem. Então, eu posso continuar dessa forma. Só que existe um princípio muito básico de vida nova e transformada, e que não é transformada pela minha força, nem pelo meu agir, né? É só pela minha postura e decisão. Quem transforma é o Senhor. E é me negando todo dia, é se negar, negar a sua carne, né? E aí você vê tantos rebeldes dentro da igreja, você vê tantas pessoas, né, disseminando a própria discórdia, né, de você ver o preletor falando e a pessoa do lado resmungando, e aí, assim, é muito delicado. Então, quando eu olho para vocês, né, enquanto líderes à frente de uma igreja, que não é fácil isso, é aquele lugar de entender que é o Espírito Santo, até mesmo para mim, que sou só líder, né? Quando eu olho alguma situação, quando eu conduzo alguma situação, é dentro do agir do Espírito Santo, porque se a gente for trazer pelas nossas verdades, decisões e achismo, a gente vai se
insatisfazer, a gente vai entrar em confronto com o outro, a gente vai lidar de uma forma humana. E, na verdade, nesse cenário, quanto mais espiritual a gente conseguir ser, esse é o lugar, porque a gente vai estar seguro, protegido e realizando aquilo que precisa ser feito. Porque, do contrário, a gente vai acabar trazendo para a gente, né, um desconforto e entendendo que a gente realmente está errado. Mas quando a gente está, igual quando você exortou aí a menina do altar, você está dentro da palavra, está dentro do mover do Espírito, igual a Sinara quando fez a abordagem. Então, assim, a gente tem que ter só essa verdade consolidada no Espírito, né? Porque senão está muito difícil, realmente. O ser humano está muito difícil. E nessa hora, sim, a gente... Pode falar. Não, a gente tem que andar no Espírito, né, Zê? Não adianta, a realidade espiritual tem que ser a nossa coluna, né? Nossa base. Pode falar, Zê. Porque a gente tem visto, porque por vários motivos, sérios ou pequenos, os membros vão indo para outras igrejas. Porque se são confrontados ou a gente age com forma parcial, por isso assim, a gente tenta, no máximo possível, ser imparcial diante de questões de conflitos, né? Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que se posicionar, né? A gente não vai conseguir ser imparcial, porque a gente não vai ser imparcial com pecado ou com erro, seja o que for. E a gente vê as pessoas trocando de igreja, porque aqui não tá bom, então eu vou lá na Sinara. Porque se nada vai conseguir, né? Aí chega na Sinara, não deu certo, vai para metodista. E por aí vai. E aí a gente acaba perdendo. Vocês, como eu falei com vocês sobre... Direto para centenário. Não, ô Sinara, teve uma moça, né, que foi lá para a igreja e ela ficou na Cristolândia comigo e ela teve oportunidade lá, ela orou, ela falou. Aí ela chegou lá na igreja e ficou 1 mês. Aí depois eu fui perguntar, amém. Ela falou, pastor, eu vou para outra igreja. Não sei o que. Eu falei, amém, Deus te abençoe. Fui orar com ela. Aí ela falou, não, porque aqui eu não tenho oportunidade. Olha só, é muito complicado. E a gente fica, às vezes, numa situação, como eu falei com vocês, né? Tem aquele rapaz que é o rapaz aqui, que é barra pesada aqui do bairro, que tá terceiro domingo que ele tá indo. E aí ele tá limpo, não tá bebendo, tá bem assim, tá um semblante de uma outra pessoa, mas uma vizinha falou assim: eu nunca vou pisar nessa igreja mais. Porque o fulano de tal tá lá, e começou, porque ele é uma pessoa mal vista no bairro. Ele entrou na casa de muita gente, roubou, né? Já fez de tudo. Então, mas ele pode ter passado por essa mudança. Ele tá passando por um processo. Mas aí como a gente faz? A gente vai para um lado, vai para o outro. Tem hora que não vai. Tem hora que a gente não consegue. Entendeu? Então é só a parte do Espírito Santo mesmo. Essa imparcialidade é muito complicado. Muito complicado. Ô Zê, eu já tive uma igreja com um bandido, né? E aí o que o Bruno fez? A gente tinha um grupo de pessoas que lideram pequenos grupos que colava no cara. Ficava vigiando ele, protegendo ele dos olhares das pessoas, entendeu? Meio que um guarda-costa. Porque, minha filha, infelizmente, né, a gente tem que andar com um olho na frente e um olho atrás. Entendeu? A gente tem que andar, sabe? Eu lembro que foi assim, não foi fácil, nós passamos pelo processo, foi bênção, mas ainda, né, a gente vê muito essas situações, mas a gente tem que estar alerta, porque a igreja, o povo tem medo, o povo não sabe lidar com isso. Entendeu, meninas? Tem gente que é maldosa, mas tem gente que é medrosa, insegura, vulnerável. As pessoas estão muito vulneráveis, pessimistas, né? As pessoas estão muito pessimistas, infelizmente. Então a gente Pastora, tem que abraçar também. Até um testemunho dentro do que a gente está conversando aqui, teve uma situação anos atrás, né? Que uma pessoa estava, né, no cargo de liderança e uma outra pessoa falou que achava um absurdo porque aquela pessoa, na perspectiva dela, não tinha que estar ali, porque aquela pessoa tinha muitos grilhões, né? Então, eu não sei, eu acho absurdo. Já falei com o pastor, mas eu acho absurdo. Vou sair dessa igreja por isso. E a pessoa saiu. A pessoa saiu e a pessoa que, por acaso, estava com os grilhões, né, também saiu. Mas eu me lembro que, na ocasião, eu ainda fiz essa fala para ela. Né? Talvez essa pessoa precise estar mais aqui do que você. Talvez você, quando sair, vai conseguir se manter consolidada. E essa pessoa precisa estar aqui. Mas a dos grilhões saiu, também já está consolidada, e essa pessoa voltou.
voltou e continua insatisfeita. Eu não sei nem o que ela faz ali. Nunca vai ser curada, porque, gente, sabe uma outra ponto muito legal da crítica? A primeira, né, realidade espiritual. A segunda é que, às vezes, a crítica, ela não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o outro. Esse segundo tópico, ele é muito real, porque a crítica, muitas das vezes a pessoa, ela só sabe o que é o outro porque ela produz. Sabe aquela coisa assim, a pessoa só dá o que tem? Então a crítica, ela não, isso é provado cientificamente pelos neurologistas, pela neurociência, né? Ela não é sobre a pessoa, só que a O sempre fala isso, pastora, vê se não tá lá na primeira infância, na ferida da paternidade, porque vai refletir na maneira que ela se comporta como uma fase adulta. Porque a crítica é velada e a crítica é sempre uma brecha para Satanás. Então, quando ele tem a oportunidade de deixar aquela marcazinha no caráter da pessoa, ele usa a pessoa para afrontar, para intimidar. Poxa, Sambalaque, Tobias, né, Jacém, eles eram de Israel. Eles eram moradores do território de Deus. Eram irmãos em Cristo, que nós podemos dizer assim. Você poderia esperar da Babilônia, você poderia esperar dos inimigos de Israel, mas, poxa, de dentro da casa, mas é de dentro da casa que dói. É de dentro da casa que vem essa crítica, essa dor, né? E aí Neemias, ele no Neemias 4, né, a oposição à reconstrução. Então depois vocês podem relembrar a história aí que todo mundo gosta, né, de relembrar, para o povo, eles ficaram furiosos, né? E ridicularizaram os judeus, e eles foram e levantaram aí no versículo 16, diz assim, ó, no versículo 10, né? Ó, no versículo 10 que eu falei, não foi? Aí, ó, o povo estava dedicado ao trabalho, né? O povo estava fazendo a reconstrução. Aí ele no versículo 10 diz assim, ó, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. Os nossos inimigos diziam: antes descubram as coisas que vejam e teremos ali por meio deles, e vamos acabar com o trabalho deles. Essa aqui foi aquela primeira fase, né, que eu falei para vocês, que vem a crítica, né, que eles queriam desanimar o povo, que eles queriam que os judeus parassem a obra. Então eles começam a falar: olha, você está cansado. Gente, a gente está ouvindo isso o tempo todo. Pastora, para, você está cansada. Você está fazendo muita coisa. Mas porque ela quer teu lugar. Ela quer que tu falte para ela sentar lá no teu lugar. Infelizmente, gente, é uma crítica velada, disfarçada de bondade, de gentileza, sabe? Aí, olha só, tem uma frase, eu não anotei quem é que fez, depois a gente pode pegar na internet, que diz assim, ó: se a verdade te deixar desconfortável, não culpe a verdade, culpe a mentira que te deixou confortável. John Wesley, em um dos diários dele, ele conta uma história que ele era muito. Quando a igreja, né, expulsou ele, ele falou: o mundo vai ser minha paróquia. E John Wesley ia com seu cavalo e ele pregava nas praças, nos cemitérios, em tudo quanto é lugar. E John Wesley fazia uma obra maravilhosa, ele e o cavalo branco dele, né? E aí as pessoas jogavam pedra, jogavam ovo, ridicularizavam ele, mandava ele descer do cavalo, mandava ele calar a boca, faziam coisas horríveis com ele. Um dia, ele pregou 3 dias direto e não houve reclamação. Ninguém jogou um ovo nele, ninguém mandou ele embora. E aí ele fez uma oração e ele escreveu no diário dele. E ele escreveu a oração, falou: Senhor, alguma coisa está errada porque eu não estou incomodando o inferno. Me perdoa. Aí nisso, vem uma pedra e alguém joga uma pedra nele e ele sai assim da pedra, né? A pedra, o confronto da pedra, ele fala: opa, eu não estou no caminho errado, eu estou no caminho certo, né? O Senhor acabou de me responder, eu vou permanecer no meu cavalo andante, pregando a mensagem das boas novas, né? Então, o Senhor não quer que a gente chegue nesse nível, porque nós estamos em outra era, né, irmãs? Mas hoje as pedras que as pessoas lançam em nós, e eu já falei isso para vocês com uma percepção espiritual, né?
é a crítica. São pedras, são palavras de maledicência, palavras de calúnia, palavras de difamação. As pessoas querem roubar a tua dignidade, roubar o teu nome, sabia? As pessoas querem que o teu nome seja sujo, o teu nome seja marcado. Uma moça me contou, olha como é que é, né, a coisa, né? Ela falou, pastora, eu estava numa escola e eu sou merendeira e as pessoas estavam falando da pastora Ludmila. E aí eu fiquei ligada, porque eu falei, eu te conheço. E eu ouvindo elas falar da pastora Ludmila. Na escola, elas nem imaginavam que eu conhecia você. E eu ouvi. Aí eu falei, meu Deus, que coisa forte, né? Ela falou assim, e eu falei assim, pra você ver, né? O Senhor, ele coloca pessoas invisíveis em lugares estratégicos, anjos de Deus, né? Para protegerem você. Da mesma forma que o inimigo também coloca pessoas para difamar você. E ali ela falou que se posicionou e falou: não, ela não é, não, ela não é assim, não, porque eu conheço ela. E aí diz que a pessoa ficou tão constrangida, sabe? E ela ficou tão envergonhada. Então, assim, olha como que Deus é bom. Uma resposta, meninas, uma resposta para nós pastoras que nós temos que ter da crítica é a resposta do silêncio. Não se justifique. Não corra atrás. Não vai lá, sabe? Ah, eu vim aqui me justificar por que que eu não vim e tal. Se for uma pessoa muito chegada, aí você sim, você tem um comprometimento, você tem uma responsabilidade, você é família. Agora, se é uma pessoa que você sabe que tá no meio da multidão, que tá entre, não se justifique. A resposta para você, tanto no mundo espiritual, na realidade espiritual, quanto numa crítica, né, que você recebe um golpe, né, de grupos de pessoas, não se justifique. O peso da justificação é injusto. Escute isso, gente. Eu amo isso, vocês sabem. Eu falo muito sobre a balança, que a balança de Deus é perfeita, ela é justa. E a injustiça, a resposta da injustiça é um peso injusto na nossa vida. A gente vai tentar, mas não vai adiantar de nada, porque eles não querem isso. Eles não querem uma justificativa, eles querem falar de você. Eles querem, sabe, qualquer coisa. Não importa se você tá de saia, se você tá de calça jeans, se você tá de... Se Sinara pintou o cabelo de vermelho, se Sinara raspou a cabeça. O importante é dar uns like lá, né, Sinara? E falar, Sinara, meu Deus, você tá doente, raspou a cabeça. É falar de você. É falar, né? Eu não vou Ludmila, esquecer disso, minha tá, Sinara? Eu foto, não vou esquecer. ó, eu fiz uma foto logo depois que eu raspei, uns 20 dias depois que a gente faz aquele evangelismo de Setembro Amarelo, né? Então, eu coloquei um boné, botei uma placa, né? Jesus te dá a vida, tal. A secretária da igreja me colocou, pastora, a tua foto já bateu 10 mil visualizações. Eu falei, que isso, gente? Ó, o speed 10. engano! Ó, o speed Gente, engano! a igreja tem 2 mil seguidores, eu tenho 1.000 e pouco, como é que uma foto bateu 10 mil? Fofoca, minha filha. Nunca bateu tanto recorde, né? As postagens da tua igreja, né? Senhor da glória. Misericórdia, gente. Só Deus na causa. Gente, eu fico impressionada como que essa crítica vem, né? E eu queria muito que a gente continuasse falando sobre isso, né, outro dia, porque eu quero falar sobre as nossas respostas, né? A gente, às vezes, a gente se encontra, a gente não pode compartilhar algumas coisas, porque o peso que a gente carrega é da realidade espiritual. Então, às vezes, eu queria muito compartilhar algumas coisas com vocês, mas o peso da realidade espiritual é tão sério e eu não posso expor. E vocês também acontece isso aqui. Eu acho que todas nós permeamos esse lugar, esse ambiente, né? Dessa realidade espiritual. Porque carregamos esse peso, porque carregamos essa vida também no espírito. Nós não temos, nós não andamos, né? Pelo que vemos, nós andamos por propósito. E nós somos mulheres de propósito. E mulheres de propósito carregam um estilo de vida diferenciado. E o nosso estilo de vida tem que ser esse lugar. Eu falo algumas coisas com as meninas aqui para proteger a liderança da igreja. Eu falo, querida, quando eu disser não e eu não puder compartilhar com você o que é, eu vou dizer não.
Eu preciso estar nesse lugar de segredo, eu preciso ouvir e obedecer, né? Eu tenho que me submeter muito sobre isso. Isso é muito sério na nossa vida espiritual. Então, a minha medida é que eu vou ser medida. Se eu vou expor o outro, se eu vou me expor, se eu vou compartilhar algo, se me falar, você não pode falar, não posso falar. Eu não posso escolher com quem eu devo contar. É não, é não. Eu compartilho algumas coisas aqui porque a gente anda junto e eu não falo nome, eu não estou expondo a pessoa, porque vocês podem pensar, como eu já fui pastora de muita igreja, pode ser de outra igreja, né? Mas assim, é só para a gente crescer, amadurecer espiritualmente, para a gente guardar nosso coração. Aquilo que você carrega, querida, é algo muito poderoso. E tem o poder da língua. E aquilo que o próprio Hebreus, o Deuteronômio fala, você escolhe hoje bênção ou maldição. Ser uma fonte de vida ou ser uma fonte de morte. Né? Você carrega água doce ou água salgada, como o Tiago fala. Então, a gente tem que andar nesse lugar. E eu creio que o Espírito Santo vai revelar para você hoje. Eu quero orar com você para que você tenha discernimento da crítica, que você tenha discernimento da realidade espiritual que você está vivendo. Para você é diferente a crítica, para você a calúnia é diferente, a fofoca é diferente. A gente sofre muito mais, dói muito mais. E nós não vamos estar livres desse lugar. É uma perseguição espiritual. É um lugar, queridas, que nós poderíamos. Eu falo, Senhor, por que o ministério pastoral tem que carregar isso? Porque nós vamos carregar isso. E eu quero muito que você esteja preparada, que você esteja madura, que você não sofra, que o Espírito Santo possa ser teu consolo, teu abrigo, teu socorro na angústia, na decepção, no olhar, na intimidação. Que você tenha respostas do céu, que você seja uma mulher sábia, com estratégia para sair de uma conversa, para entrar em uma conversa difícil. E eu quero muito te convidar para a gente estar nesse lugar de liderança. Muito, muito no mundo espiritual. Eu e você precisamos. A gente precisa ser cura uma para outra. A gente precisa ser refúgio uma para outra. E eu quero me comprometer com vocês como eu preciso que vocês se comprometam comigo. Amém? Então vamos ouvir o Espírito Santo. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero que você Posso falar coloque. algo, Ludmila, Claro, antes de amiga, orar? claro. Algo que eu lembrei aqui. Eu acho, assim, quem sou eu, mas eu acho que assim deveria continuar a semana que vem. Sugestão. E Eu, contigo, tá eu não ótimo. consegui nem falar os outros versículos. Porque tem a crítica construtiva, né? Tem. Mas é um outro assunto, mas não é isso que eu quero falar, não. Há uns 3 anos atrás, o pastor Siddhartha esteve pregando na nossa igreja. Eu amo ver ele pregando, né? É um homem muito sábio, de muito conhecimento da palavra, e o tema daquelas ministrações era Neemias, então ele falou algo que me marcou muito. Ele disse que quando as críticas estiverem muito pesadas contra nós, ele deu uma dica, é o Neemias 4:13, que diz assim: por isso eu pus nos lugares baixos, atrás da muralha, nos lugares mais altos, pus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com seus arcos. E ele terminou aquela ministração dizendo algo que me marcou com ferro e fogo. Ele disse assim: irmãos, quando a crítica, a oposição estiver muito forte, faça como Neemias. O povo já estava cansado, estava no meio ali da construção do muro, eram muitos ataques. O que Neemias fez? Ele trouxe a família daquelas pessoas. Por que Neemias fez isso? Para lembrar eles qual era o propósito deles estarem ali. Nunca mais esqueci isso. Ele disse, quando tiver muito Tô forte. anotando. Gente, ó, eu falei, pastor Cidade, que eu te amo. Muito Que palavra, poderoso. né? Olha Ó, aqui, ó. andar junto com a Pois família com estratégia de arma, né? Espada, ele lanças. aqui, ó. Ele botou nos lugares baixos, atrás da muralha, nos lugares altos, pôs o povo segundo as suas famílias com espadas. Ele trouxe a família para aqueles homens que estavam trabalhando ali na construção relembrarem o motivo pelo qual eles estavam ali, né? Então, no maior momento de oposição, de ataques, de crítica, vamos lembrar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos lembre, traga à memória o porquê nós estamos nessa posição. Né? Isso vai renovar o nosso ânimo
para andar mais uma milha, né? Era isso que eu me recordei e eu queria compartilhar. Nossa, maravilhoso. Anotei porque chave poderosa. E a gente vai falar dessa crítica, né, construtiva e que nós precisamos ter um coração sensível porque bate aqui, corta aí, né, irmã? Porque às vezes, assim, como a gente está num lugar de liderança e a gente que está agora no Metanoia, a gente lida com muitos pastores, a gente está junto ali, a gente vê muita liderança orgulhosa. Muita gente que, sabe, não baixa a crista, que quer ter sala VIP, ter, né? Então a gente tem que estar com o coração muito quebrantado. Então, a crítica construtiva, ela é bênção. Amém? E a gente vai falar sobre ela. Então, a gente vai ter que voltar, continuar esse tema, vai pegar fogo. Mas eu quero que o Espírito Santo faça essa obra no meu coração e no seu, que a realidade espiritual hoje fale ao teu coração, que você tenha discernimento, uma sabedoria do céu, para que você tenha respostas, estratégias, como Sinara acabou de falar para a gente uma estratégia família e armas espirituais, e que você aprenda a filtrar, né, gente? Filtrar as pessoas, separe as pessoas, não dá a mesma corda para todo mundo, não. Tem gente que fala, irmã, que tem gente que fala que eu uau, tem gente que fala e eu uau, né? Agora tem gente que fala e eu, né? Então, amém? Vamos orar? Quero orar com você. Vamos orar, vamos selar o nosso coração com essa palavra. Senhor, nós selamos, Pai, nessa tarde a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Nos ensina, Deus, a nos guardarmos, a protegermos a unção que nós carregamos, a unção que está sobre nós, que nós possamos ter discernimento espiritual, da realidade espiritual, Senhor, da crítica, do peso da condenação, Pai, que é tão injusta, Pai, que fere, que dói, Pai, mas que nós sabemos que só o Teu Espírito Santo pode curar. Só o Teu Espírito Santo, Pai, pode consolar, trazer graça, estratégia, unção, sabedoria, força. Pai, fala conosco, Senhor. Fala conosco através de sonhos. Fala conosco, Senhor, através de pessoas. Usa pessoas, Pai, para que nós possamos ser alinhadas, para colocar nossa vida no lugar. Usa pessoas, Pai, para ser instrumentos de Deus, mas também nos dá, Senhor, discernimento para filtrarmos a crítica, para, Senhor, termos respostas, respostas certas na hora certa. Pai, traz a família como amparo na hora da oposição, na hora da perseguição, da dor, que a gente possa ter os nossos familiares juntos, como nós acabamos de declarar aqui em Neemias, capítulo 13, 4:13. Pai, fala conosco, nos ajuda, Senhor, a ter essa percepção. Revela cada uma aqui, guarda a casa de cada uma, livra de toda falácia, de toda calúnia, de toda difamação de Satanás, protege os nossos filhos, os nossos maridos, protege, Senhor, a nossa casa, em nome de Jesus, Pai, protege a nossa igreja, protege, Deus, o nosso ministério, a unção que nós carregamos, que nós possamos, Senhor, estar protegidos pela Tua poderosa mão. Protege o nosso nome nos 4 cantos de Teresópolis, Senhor, que nós possamos ser protegidas, guardadas pela tua poderosa mão. Só o teu Espírito Santo pode fazer isso, Deus. Nós selamos, Senhor, a tua palavra no nosso coração nessa tarde. Revela aquelas que vão ouvir depois, que traga graça, autoridade, poder e glória, que essa palavra penetre o coração delas e que elas sejam, Senhor, cheias do Espírito Santo, curadas, restauradas pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas? Amém? Glória a Deus. Tem que falar mais. Tá vendo? Todo mundo não quer, é bom, né? Eu amo quando a gente também tá assim. Eu vou até ver, vou ver como é que vai se marca, porque Márcia ficou de atender a gente semana que vem para falar sobre o negócio do homossexualismo, as leis mudaram e tal. Mas eu vou ver, eu vou falar com ela. Se não, a gente deixa ela e aí eu volto pra gente continuar essa pegada, porque a gente nem falou da crítica de confronto construtiva e das respostas. Eu fiz até um negocinho no Canva sobre as respostas de pastoras, respostas bíblicas pastorais, aconselhamentos pastorais.
tá bom? Vou colocar lá. Se vocês tiverem também alguma dica, manda, que aí eu vou orar, vou pesquisar e a gente vai alinhando. Vamos? Vamos andar junto, tá bom? Vamos construir isso junto. Meninas, um beijo, amo vocês. Hoje tem copete, espero vocês. Que Deus abençoe. Fica com Jesus. Até mais tarde.